Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat. Mandem dúvidas, participem, porque a aula de hoje está muito interessante. E vocês também podem conversar com a gente, mandar atividades, enfim, ter uma aproximação com a gente lá no nosso Instagram. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Será um prazer falar com vocês. A gente estava comentando sobre o tema da redação do Enem, professores, alunos, pais, todo mundo participando. É muito bom ter esse contato com vocês. E hoje a gente vai de aula continuando um assunto muito interessante aí sobre morte e vida severina com o professor Mauro Marcel. Vamos lá? Olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui para mais uma aula e aí estamos falando sobre redação do Enem. Nossa, o tema super a ver com a aula de hoje. Pergunta para vocês, qual a relação da redação do Enem deste fim de semana com o João Cabral de Melo Neto, com morte e vida severina? Tudo a ver. Aguarde que você vai ver a relação. Se eu fosse o estudante fazendo a redação do Enem, eu citaria como referência morte e vida severina. Vamos chegar lá? Por que essa aula não foi antes, professora Tayana? Nossa, pois essa aula não foi antes. Mas alguns professores relataram que chegaram a comentar com os alunos e isso super ajudou os alunos em sala de aula. Por isso que a gente trabalha em equipe, né? A gente aqui, os professores, aí da ponta e a gente vai se fortalecendo. Mas vamos comentar, bacana, porque vale a pena comentar. Vale a pena. Então, olha só, aula de hoje, morte e vida severina. Professora Tayana, quais são os objetivos da aula? Então vamos ao objetivo dessa aula, que é ser apresentado ao poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e ao contexto histórico-social em que está inserida essa obra aí, que dá um link com a realidade. Mas, olha só, vamos para o percurso dessas atividades, né? Dessa sequência de atividades. Falamos na última aula sobre o gênero biografia e usamos como exemplo a vida do João Cabral de Melo Neto. Então esse é o percurso. Na aula de hoje, poema Morte e Vida Severina. Na próxima aula, próxima quinta-feira, o que é um seminário. O que é um seminário. Vamos mudar de assunto, mas dentro do mesmo assunto. E terminaremos essa sequência com uma aula receita para um seminário. Então, aulas importantíssimas, porque você que está na terceira série, saindo da escola... Gente, volta para mim, olha que bacana. Falta o quê? Falta 1 mês e meio para acabar a escola, para acabar a aula. 1 mês e meio nada, falta 1 mês. Gente, sim, 1 mês. Se liga na gente, aproveita essa reta final e vamos falar de morte e vida severina. Hoje é dia 23, 1 mês, certo? 1 mês, exatamente 1 mês. É verdade. Exatamente 1 mês, professora. Compartilhe conosco um minutinho para você responder para nós essa pergunta que está na tela em relação à última aula. Do que você se lembra quanto à última aula sobre o poeta João Cabral de Melo Neto? Foi uma aula bem bacana, 1 minuto, já voltamos. E a gente tem aqui a galera acompanhando com a gente, o professor Marcelo, né, da escola Jorge Rame, e outros alunos acompanhando a aula. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o que estava falando da última aula que o professor Mauro trabalhou com a gente, aí João Cabral de Melo Neto. Eu me recordo um pouquinho ainda que foi falado sobre poema e que o poema deve ser uma coisa difícil, ou uma estrada difícil de caminhar, era algo assim. E eu lembro de um determinado momento também que o professor Mauro falou sobre a pedra, sobre catar feijão, e
até fez uma comparação com a pedra no meio de caminho de Carlos Drummond de Andrade. E foi aí que a gente parou, professor Mauro. Não sei se você lembra, que até Verdade. a Proclementina perguntou, nossa, mas não é do Drummond? Exato. O que acontece? O João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta da terceira geração modernista, ele pertence à geração de 1945. Ele é um poeta que, se eu não me falha a memória, ele faleceu em 1998, ele é pernambucano, essa é a vida dele. E quando a gente fala da produção artística dele, a produção literária dele, ele acreditava que a literatura, a poesia tinha que ser uma estrada complicada, tinha que ter aquela dificuldade para fazer pensar, fazer raciocinar. Então, foi o que eu falei assim, se você pega uma poetisa como Adélia Prado, uma poeta como Adélia Prado, que ela achava que a literatura tinha a ver com a inspiração, e só vai fazer poesia quando tinha uma inspiração. Para Cabral de Melo Neto, não. A literatura vinha com muito trabalho, como o ofício de um engenheiro, por exemplo. Você senta lá, você tem que produzir. Deu um tema, ele vai lá e produz. E aí foi o que eu dei exemplo do catar feijão, que para ele você tinha uma palavra complicada ali no meio do feijão, que é aquela pedra perdida no meio do feijão, que você não come, você pega na boca e gera um problema, aí você tem que pensar, o que é isso aqui? E é isso a literatura dele. Ou seja, uma palavra complicada lá no meio que você tem que parar e pensar. Hoje falaremos de um poema maravilhoso, espetacular, que não chega a ser difícil, tá? Mas que tem algumas pedras no caminho. O nome do poema é Morte e Vida Severina. Então, eu coloquei todas as minhas questões, os slides que vem na sequência, eu coloquei isso aqui, ó. Compartilhei no chat. Só que para jogar algumas para vocês e outras a gente conversar, tá bom? Então, essa primeira eu vou conversar com a professora Tayana. Tá aqui a tela, olha só. Compartilhe no chat, mas para a gente conversar. Compartilhe conosco, participem. Mas assim, a gente não vai dar tempo não, vocês podem dialogar conosco. O nome do poema que vamos trabalhar hoje é Morte e Vida Severina. O título do mais importante poema de João Cabral de Melo Neto é Morte e Vida Severina. Haveria alguma... Professora Tayana, pergunto para ti. Haveria alguma alteração de sentido se trocássemos a ordem das palavras no título para Vida e Morte Severina? Olha só, de Morte e Vida Severina passasse a ser Vida e Morte Severina? Tá, quando você pensa aí em vida e morte severina, automaticamente você pensa cronologicamente, porque vida ao nascimento é como se fosse a biografia da pessoa até a morte. Exato. Agora, quando você troca morte, vida, severina, eu acho que já é uma pedra no meio do caminho aí, né? Por que eu vou falar da morte primeiro? Exato, eu não sei se dá pra comparar lá com Brás Cubas. Não. Será? Não tanto. Porque aí temos assim, aqui ó, na tela. Temos Morte e Vida Severina, é o título original do poema, Morte e Vida Severina. Então, você falou perfeitamente. Ó, se o nome do poema é Morte e Vida, temos um percurso de morte que nos levará à vida. No que eu estou propondo, vida e morte, é aquilo que é mais linear, normal. Né? Ou seja, nasceu e foi até a morte. Ou seja, temos algo a pensar. Nós temos uma morte e vida. Ou seja, é um caminho morte que no final vai levar a uma vida. Será que a gente para pensar nisso quando a gente lê o título? Então, temos mais coisa nesse título. Olha só. O título do mais importante poema de João Cabral de Melo Neto é Morte e Vida Severina. De novo, o título. Estou só no título por enquanto. Sim. E se alterássemos para Morte e Vida Severina, mas Severina com inicial maiúscula, que alteração ocorreria? E aí eu paro para pensar. Porque bota para mim. Na última aula, eu fiquei um pouquinho enraivecido comigo mesmo, porque eu não parei para olhar isso aqui, ó, isso aqui. O que aconteceu? Acontece que na hora de organizar a aula, Severina é um nome próprio. E o próprio Office, ele corrige, né? O programa, ele corrige, coloca em maiúsculo. Só que Morte e Vida Severina... Aqui, ó, aqui atrás, aqui, ó. Aqui, isso, aqui, perfeito. Severina... é minúsculo, não no poema dele. No poema, Severina está em minúsculo, mas eu estou propondo, e se fosse Severina em maiúsculo, mudaria alguma coisa? Sim, e aí eu falei que ia dar resposta hoje. Pode voltar para mim, por favor? Porque Morte e Vida Severina. Quando a gente... Aí, para tudo, uma explicação de gramática. Cada palavra tem uma classe gramatical. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome e assim sucessivamente.
Quando a gente utiliza aquela palavra na classe gramatical adequada, beleza. Quando eu mudo de uma classe gramatical para outra desta forma, eu crio um palavrão chamado derivação imprópria. Por exemplo, abre parênteses aqui. Tem uma música do Djavan que ele fala assim: vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, eu oceano. Eu oceano. Oceano é substantivo, ele está usando como verbo. Eu oceano, tu oceanas, ele oceana, nós oceanamos. Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, eu oceano. Ou seja, eu peguei um substantivo e transformei em verbo. Aqui também ocorre uma derivação imprópria. Onde? Morte e vida severina. Severina é um substantivo próprio, é o nome de alguém. Só que aqui, na tela, olha só na tela. Morte e vida severina. Eu vou ter que grifar. Será que eu consigo grifar? Deixa eu ver. Se você tiver a caneta Opa. na mão. Você tá com a caneta na mão? A caneta tá aqui. Isso, você consegue. Não grifei. Não grifei, beleza, acabou. Não acredito. Vou grifar assim, ó. Severina, grifei! Olha só, grifei, funcionou. Severina aqui, ó, vou até circular, em minúsculo. Vou circular mais, ó, minúsculo. Nossa, ficou lindo. Severina aqui, ó, em maiúsculo. Severina aqui é substantivo. Severina aqui é adjetivo. Mas o que significa adjetivo severina? Uma qualidade, uma vida severina. Uma vida severina. Morte e vida severina. Então, aí é a minha próxima pergunta. Não é a morte da Severina, nem a vida Ou da Severina. seja, Severina deixou de ser um substantivo, nome de alguém, para ser a qualidade de uma vida severina, uma morte severina, porque está em minúsculo, derivação imprópria. Deixou de ser substantivo, virou adjetivo. E aí eu pergunto para você, em 1 minuto responde, o que seria uma vida severina? Vamos à participação dos nossos professores, alunos, a professora Clementina participando, a professora Luciane também. E aí vem de Severina, né? O professor Milton também, Hilton, desculpa, prof. A professora Luciane, ela fala que é uma vida difícil, sofrida. O Hilton já fala que é uma vida com sofrimento, muito sofrimento e dificuldades. Uma vida... Eu pensei, Mauro, até que a questão de Severino vem de severo, vem de duro. Severo, vem de dificuldade. Né? É porque é bacana pensar que Severina é um nome, né? Mas que na raiz da palavra tem a questão da severidade, Sim, né? De ser exato. severo, da dureza, da dificuldade. E olha, não é só uma vida severina, é uma morte também severina. Então, o que seria essa vida severina? O que é essa morte severina? Nós estamos aqui há muito tempo falando e nem entramos no texto ainda. Morte e vida, né, Mauro? Exato. Morte e vida severina. Então, olha só. Primeiro vem a morte, depois vem a vida e ambas são severinas. E eu vou contar o que acontece nesse poema, mas eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês, porque nós temos problemas de direitos autorais. Problema não, né? A questão do direito autoral. A gente, para liberar todo o poema, a gente ia ter que gastar um dinheiro enorme, porque a escola pública é complicado. Então, a gente separou apenas um trechinho, mas eu vou falar muito do poema para vocês aqui. Então, eu separei esse primeiro trechinho aqui, esse único que a gente vai usar durante a aula, mas que faz muito sentido em relação à prova do Enem que eu falei para vocês, né? Olha só. O meu nome é Morte e Vida Severina, é o título que a gente já falou a respeito. Um excerto bem pequenininho. O poema começa assim, no começo. O meu nome é Severino, o próprio Severino se apresentando, né, no começo do poema. O meu nome é Severino, como não tem outro de pia,
Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra. Tem um corte enorme aí. Somos muitos severinos. Funciona assim. Ele fala assim, meu nome é Severino, como não tem outro de pia, e ele começa a falar assim, deram então de me chamar Severino de Maria. Ou seja, meu nome é Severino, como não tem outro de pia, o que é de pia? Pia de batismo. E aí entra aqui, ó, a redação do Enem. Por quê? Porque esse Severino, ele não tem outro de pia, ele não tem outro de batismo. Ele é apenas o Severino. Ele é apenas Severino sem certidão de nascimento, sem identidade. Por quê? Porque ele é o Severino e só Severino. Porque já de início já coloca essa questão. Porque é uma questão que é importantíssima. Porque se a pessoa não tem como se identificar e ela não tem um registro, então ele é apenas o Severino. E ele começa, nesse primeiro momento, a acrescentar outros elementos. Ele fala assim, olha, eu sou o Severino da Maria, que é o filho da Maria. E ele fala, e do final de Zacarias. E aí começa, mas tem outro Severino de Maria, que também é filho de outro Zacarias. E ele começa a falar, não, eu sou da Maria, do Zacarias, que morava na serra não sei da onde. Então, e vai tendo outros Severinos iguais a ele. E ele fala, olha, então, para que melhor fique acompanhando a história da minha vida, eu sou o Severino que em vossa presença emigra. Ou seja, ele não tem sobrenome, ele é apenas o filho da Maria, do Zacarias, igual a tantos outros, e está nesse momento imigrando. E esse debate foi posto no Enem desse fim de semana. Eu queria só ler, porque às vezes o aluno não teve acesso. Claro, né? Enfim, por favor. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, a gente tem exatamente essa invisibilidade quando ele fala que é de Maria, que ele não tem muito um registro ali. Por onde ele passa, ele vai se tornando parte daquele ambiente e, na verdade, ao mesmo tempo, ele é invisível, né? Ele não tem uma identidade como exatamente. cidadão, né? Ele é o Severino que ele é invisibilizado, ou seja, ele é apenas uma pessoa que ele, olha, eu sou o filho da Maria. E olha que nome tão simples e comum também, maravilhoso, lindo, nome da minha mãe, beijo mãe. Mas assim, é um nome simples e comum, eu sou filho da Maria. Tá, mas isso diz pouco, então o filho da Maria, do Zacarias, diz pouco. Se alguém te chama de filho da Maria, você perdeu o seu nome. Tem uma coisa que fala, não, só fala que eu sou filho. Tem um filho aí de uma pessoa que já foi prefeita aqui da cidade e tudo, e o filho dela reclamava muito. Porque, é filho da fulana, é filho da fulana. Eu falei, não tenho nome, eu não tenho identidade, eu sou filho dela, eu não sou ninguém. Então é exatamente nesse sentido, né? De ser filho de uma pessoa e você, quem é? Né? Então, já começa com esse ponto. Então, eu vou contar um pouquinho da história do poema. Então, o que acontece no poema, professora Tayana? E vocês, claro, o Severino, ele está imigrando, então ele é morte e vida severina. Ele vai saindo buscando vida e a todo momento ele vai encontrando pessoas morrendo. E ele chega num lugar e vê que está acontecendo um velório. E aí tem uma canção que acontece, essa cova que estás de palmo medida, é a parte melhor que tiveste em vida, é de bom tamanho, nem raso nem fundo, é a parte que lhe cabe neste latifúndio, é a terra que queria ver dividida. É um cara que morreu porque queria ver a terra dividida, lutando contra latifúndio. E qual é o nome desse cara? Severino. Aí ele chega numa cidade e pergunta para uma mulher se tinha como plantar, como trabalhar lá. Ela fala, só se você for plantador de defunto, porque aqui a gente planta morto, porque só acontece aqui é morte. E aí tem um velório lá acontecendo. E no velório, qual é o nome do defunto? Severino. Severino. E aí ele chega em outro lugar e tem outra pessoa que morreu de emboscada. E morreu de quê? Uma ave bala. Olha a palavra difícil, uma ave bala. Tem sempre uma bala voando desavisada. Uma bala perdida. Uma ave bala. E o nome desse morto? Severino. E até que e o nome dele? Vários severinos morreram, é a morte. E aí quando ele chega perto do mar, ele encontrei. Ele encontrou a vida? Então, ele encontra dois coveiros conversando, reclamando que essas pessoas que vêm lá do sertão, em vez de morrer lá, vêm morrer aqui para dar trabalho para eles. E aí ele pensa, puxa vida, eu vim atrás da minha vida, vim perseguindo algo melhor e era atrás do meu velório que eu estava. Então ele pensa em se matar, mas aí ele vê que tem ele fala isso para um homem que está lá, o mestre Carpino, um homem que está passando no momento, e esse homem fala para ele, olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Aí acontece o quê?
vem avisam que o filho dele vai nascer, e o filho dele, do mestre Carpina. E aí o Severino veio, o filho do mestre Carpina, nascer e ser batizado por duas bruxas que aparecem no momento e dão presentes para ele, meio absurdos os presentes, né? E aí ele fala, olha, eu não sei se vale a pena ou não você viver, mas olha, a vida te respondeu. Mesmo sendo uma vida pequenina, mesmo sendo uma vida severina. Ou seja, no final do poema tem essa resposta. Vale a pena viver a vida, mesmo que seja uma vida severina. Então, uma mensagem final do poema. Eu até fiquei pensando aqui, professor Mauro, porque quando ele fala, né, morte e vida severina, será que não é uma vida que se confunde com morte? Você não sabe muito bem o que você está vivendo ali, então se confunde vida e morte ao mesmo tempo, tá? Você tem uma vida que não vale a pena, será que vale a pena eu levantar no outro dia? Será que vale a pena eu continuar, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de viver, então essa relação, eu tenho vontade de viver, mas que vida que eu tenho? Eu não sou visto, então acho que essa ambiguidade também aparece, né, nesses Exatamente, porque assim, na verdade o que acontece? O Severino, ele a todo momento, ele vem passando pela vida de outros severinos que são invisibilizados também, que são invisíveis também. E no final, esse confronto, vale a pena viver uma vida severina, uma vida... E no final, a própria vida respondeu, dando origem a uma outra vida. Sim, que vai ser severino, que vai ser complicado, mas que é vida. E vale a pena ser vivida, mesmo sendo uma vida severina. Sabe que eu lembrei agora? A Conceição Evaristo, quando ela fala, né? A voz da minha filha alcançarei liberdade. Então, através da voz da filha, ela encontrava, é igual aqui, né? A vida se renovando com o nascimento de um bebê, né? Do bebê, o professor Hilton falando. Então, há esperança no futuro, há uma luz no fundo do túnel. Mas, gente, eu cortei tanta coisa aqui falando para vocês. Eu cortei tanto. Olha, cada coisa que eu cortava aqui na hora de falar para vocês, na verdade, vou dar indicações de como vocês conseguem entrar em contato com esse texto. Mas antes, uma pergunta para vocês na tela. Olha só. De acordo com o poema, por que o personagem ficou conhecido por Severino de Maria? A gente falou, então, 30 segundos, já voltamos. Vamos lá, respostas dos nossos professores. A professora Marcela elogiando a aula. Obrigada, professora. A gente agradece, né, professor Mauro, que preparou com muito carinho essa aula. E a pergunta é falando, né, por que ele é chamado Severino de Maria? Ele não tem nome? Exatamente, né? Como ele não teve o batismo de Pia, que na verdade o registro reconhecido pela sociedade, ele é filho da Maria, ele é qualquer coisa, mas ele não tem identidade. Acabei fazendo uma rima, mas é isso, né? Como ele não tem, não foi batizado, não tem a identidade, então qualquer lugar que passa a gente faz uma referência. A referência Maria acaba sendo mais importante do que o Severino. Mas também a gente pode contribuir com outras formas. É claro que ele se anula porque o espaço, o local, todo mundo é muito mais importante do que ele, né? Ele se perde enquanto indivíduo. Mas também é um pouco da representação da cultura, né? O espaço
diz muito daquilo que ele é, né? Ele é mais um Severino, né? A Luciane fala por não ter outra referência, né? Então, sobrenome. A Proclementina não tinha RG, ficou conhecido pelo nome dos pais. Mas eu acredito que esse nome dos pais é algo relativo também, né? Eu acho que é qualquer coisa que aparecesse na frente, jogavam, é o daqui, é o da cidade tal, é o de blusa branca, é aquele de boné. Sabe quando a gente não sabe o nome da pessoa? Aquele de boné ali, aquele coincidentemente, o tema da redação do Enem que está aqui, né? Beleza. Invisível, né? Exato. Algumas questões para você levar para casa. Vamos lá, na tela. Segundo João Cabral de Melo Neto, a poesia deve ser uma estrada difícil de caminhar. Morte e Vida Severina nega ou confirma esta afirmação? É uma estrada difícil de caminhar? E como é que você vai responder isto? Pesquise na internet as obras, os retirantes de Portinari, os operários de Tarsila do Amaral e relacione essas pinturas com Morte e Vida Severina. E não só isso. Assista a animação completa adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão, Morte e Vida Severina, para ter contato com essa obra. E leia o livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, ou seja, relacionando tudo isso com as obras dos retirantes de Portinari e os operários de Tarsila do Amaral. Aí você vai ter um contato bem bacana com essa intertextualidade, dando pra gente um pouco da amostra do que é a obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, relacionando com o trabalho do cartunista, com o Tarsila do Amaral, com Portinari, e aí você vai perceber que, nossa, será que o João Cabral de Melo Neto foi complicado, difícil, fácil? Então, leia e fale o que você achou da nossa aula. Então, está aqui na tela o que nós fizemos hoje. Nós fomos apresentados ao poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e ao contexto histórico-social em que está inserida essa obra. Foi um prazer falar com vocês sobre um pouquinho de poesia. Professora Tayana, obrigado. Prazer foi meu. Agradeço aos professores também que participaram e alunos. Beijo grande e até a próxima aula. Só para constar, eu adoro esse poema, adoro esse poeta. Um grande abraço para vocês todos. Tchau, até a próxima. Gente.